Imagine que você está andando por um país que, de tão pequeno, você poderia atravessar de carro em poucas horas, mas que guarda um mundo inteiro de histórias dentro dele. A Hungria é assim, um lugar que surpreende logo no primeiro passo. Quando você conversa com alguém de lá, percebe que cada costume, cada comida e cada pedacinho da cultura tem um jeitinho especial que veio de muito, muito tempo atrás. Eles foram influenciados por povos enormes, como os otomanos e os Habsburgos, que deixaram marcas tão fortes que até hoje aparecem na arquitetura, na música e até no jeito das pessoas viverem. Uma das tradições mais curiosas da Hungria acontece nos banhos termais. Imagine enormes piscinas de água quente, naturalmente aquecidas pelo próprio planeta. Agora imagine pessoas de todas as idades entrando ali, lado a lado, conversando, rindo, descansando, tudo de forma muito natural. Para eles, ir a essas águas não é só relaxar, é quase como visitar um pedaço da história. As famílias vão juntas, os idosos encontram amigos, turistas observam tudo com encanto. É como se a água fosse um abraço que une todo mundo por alguns instantes. E enquanto você está ali, mergulhado nessa atmosfera tranquila, começa a perceber que essa tradição só foi possível porque a Hungria está em um lugar muito especial, no meio da Europa, cercada por paisagens que mudam a cada cidade e carregam histórias antigas, escondidas em cada detalhe. Quando você sai dos banhos termais e decide explorar o país ao redor, logo percebe que a Hungria parece ter sido colocada no mapa como uma peça importante de um quebra-cabeça gigante. Ela fica bem no centro da Europa, como se estivesse no meio do caminho entre vários mundos diferentes. E isso muda tudo. É por isso que, conforme você viaja por suas estradas, vê paisagens que parecem mudar como cenas de um filme. De um lado, planícies enormes que lembram o mar quando o vento mexe na grama. Do outro, colinas e pequenas montanhas que surgem de repente e deixam tudo mais bonito. O rio Danúbio passa pelo país como um grande fio azul que costura todas essas paisagens, ligando cidades, histórias e pessoas. Ele é tão importante que parece quase um personagem vivo, daqueles que acompanham o herói pela aventura inteira. E foi justamente essa localização estratégica, cercada por caminhos naturais e rotas antigas, que fez a Hungria se tornar um lugar por onde muitos povos passaram. Ao longo do tempo, cada um deixou um pedaço de si ali, criando um país que carrega um pouquinho do leste europeu, um pouquinho do oeste e muito da própria personalidade. E é essa mistura de naturezas, culturas e caminhos que prepara você para chegar ao coração do país, onde tudo ganha ainda mais vida. Budapeste, a cidade que parece dois mundos em um só. Quando você finalmente chega a Budapeste, parece que entrou em um livro de histórias que mistura passado e presente na mesma página. A cidade é dividida pelo Danúbio, e isso faz com que ela tenha duas personalidades, como se fossem irmãos diferentes que cresceram lado a lado. De um lado está Buda, a parte mais antiga, cheia de colinas, castelos e ruas que parecem guardar segredos de séculos. Caminhar por lá é como visitar um museu a céu aberto, onde cada pedra conta um pedaço da história do país. Do outro lado está Peste, a parte moderna, movimentada e cheia de vida. É ali que você encontra cafés, avenidas largas, prédios impressionantes e uma energia que faz tudo parecer mais rápido e vibrante. Quando você atravessa uma das pontes iluminadas à noite, é impossível não sentir que está em um dos lugares mais bonitos do mundo. As luzes refletem na água, os prédios parecem brilhar e por um momento você entende por que tanta gente se apaixona por essa cidade. E o mais curioso é como Budapeste une esses dois lados tão diferentes sem esforço. É como se o passado e o presente tivessem aprendido a caminhar juntos,
criando uma cidade que respeita suas raízes, mas também se reinventa todos os dias. E, conforme você observa essa harmonia, começa a perceber que isso não é por acaso. A história da Hungria sempre foi feita de batalhas, lutas e recomeços. E é exatamente isso que vai aparecer no próximo capítulo. Quando você começa a olhar mais de perto para a Hungria, percebe que tudo o que ela é hoje nasceu de uma história cheia de desafios. O povo húngaro não teve uma vida fácil ao longo dos séculos. Eles foram dominados por impérios enormes, enfrentaram guerras duras e viveram sob regimes que tentaram controlar até a forma como pensavam. Mas mesmo nos momentos em que parecia que a esperança estava sumindo, algo dentro deles sempre insistia em continuar, como uma chama pequena que nunca se apaga totalmente. Imagine um país que sempre tentou ser dono do próprio destino. Eles lutaram contra os austríacos, enfrentaram os otomanos, resistiram a invasões e sobreviveram a um período comunista que durou décadas. E mesmo assim, nunca deixaram de desejar liberdade. Foi esse desejo que explodiu em 1989, quando o povo se uniu em um movimento pacífico que mudou tudo. Quase como uma porta pesada que finalmente se abre depois de muito esforço, a Hungria, naquele ano, deixou para trás a ditadura e deu um passo firme em direção à democracia. E é justamente por causa dessa força e dessa capacidade de se reinventar que o país conseguiu construir o que tem hoje. Cidades vibrantes, cultura viva e um sentimento de orgulho que aparece em cada detalhe. E quando você pensa que essa história já é impressionante o suficiente, descobre que uma das marcas mais fortes dessa identidade está em algo bem mais leve e agradável. Os banhos termais, lugares onde tradição, descanso e convivência se misturam como se fossem um só. Quando você entra em uma terma húngara pela primeira vez, parece que está atravessando uma porta para outro tempo. O ar quente sobe devagar, a água fumegante envolve o corpo e, de repente, tudo fica silencioso, como se o mundo lá fora tivesse parado. As pessoas conversam baixinho, outras fecham os olhos para relaxar e algumas até jogam xadrez dentro da água, como se aquilo fosse a coisa mais natural do mundo. E, na verdade, para os húngaros, é mesmo. Eles cresceram vendo pais, avós e vizinhos indo às termas como parte da rotina, quase como quem vai ao parque ou visita um amigo. Cada terma tem sua própria personalidade. Algumas são enormes, com salões que parecem palácios decorados com colunas, vitrais e esculturas que deixam qualquer visitante de boca aberta. Outras são pequenas e escondidas, perfeitas para quem quer silêncio e tranquilidade. Mas todas têm algo em comum, a sensação de que a água é mais do que água. Ela aquece, cura, acalma e aproxima. Ali, as pessoas não estão apenas tomando banho. Estão vivendo um pedacinho da cultura húngara, um ritual que existe há séculos e que continua sendo passado de geração em geração. E quando você sai dali, renovado, com a sensação de ter vivido algo diferente, percebe que essa convivência natural e leve não acontece só nas termas. Ela também aparece na forma como o país vive sua noite, sua música, sua alegria e até na forma como as pessoas se apresentam ao mundo. É então que a Hungria mostra outro lado igualmente vibrante, cheio de energia e personalidade, que te convida a continuar explorando. Quando o sol começa a descer e as luzes da cidade se acendem, a Hungria parece ganhar uma nova vida, quase como se despertasse para um segundo dia dentro do mesmo dia. As ruas ficam cheias de sons diferentes, desde violinos tocando músicas ciganas até baterias marcando o ritmo do jazz e do rock. Em bairros mais antigos, você encontra bares escondidos que parecem ter sido construídos dentro de casas abandonadas.
e cada um deles conta uma história diferente com suas luzes baixas, paredes cheias de personalidade e pessoas conversando animadamente. É como entrar em um grande festival que não tem hora para acabar. E por onde você passa, sempre encontra gente com vontade de viver. Muitos turistas dizem que se surpreendem com a alegria que existe nos bares boêmios de Budapeste, nas discotecas underground e nas ruas movimentadas que se enchem de jovens à procura de música, dança e encontros. É um lugar onde você consegue sentir a energia no ar, como se a cidade estivesse constantemente chamando as pessoas para aproveitar cada segundo da noite. Mesmo nas cidades menores como Szeged e Debrecen, essa vibração continua, com festas temáticas, apresentações culturais e momentos que ficam guardados na memória. É também nesse cenário que muita gente repara em algo que se fala muito quando o assunto é Hungria, a beleza de suas mulheres. Mas não é só aparência, é o jeito com que caminham, a postura elegante, o olhar cheio de confiança e aquela mistura de inteligência e carisma que faz qualquer conversa parecer interessante. Elas têm uma presença marcante e isso acaba se tornando parte da atmosfera da vida noturna. E enquanto você observa tudo isso, percebe que a Hungria não conquista apenas pelo movimento da noite, mas também pela forma como consegue oferecer uma vida acessível e cheia de sabor. Algo que aparece com força quando a conversa muda para o custo de vida e para a culinária local. Depois de tantas descobertas, chega um momento em que você começa a olhar para a Hungria não apenas como um destino bonito, mas como um lugar onde seria possível viver bem sem gastar muito. E isso chama a atenção de qualquer pessoa. Lá, as coisas do dia a dia costumam custar menos do que em grande parte da Europa. Um apartamento confortável pode ser alugado por valores muito menores do que você imagina, algo entre 600 e 900 dólares em Budapeste, e até menos em cidades do interior. Restaurantes servem pratos deliciosos por preços acessíveis e até fazer compras no supermercado se torna algo leve para o bolso. Essa combinação faz com que a sensação seja de que o seu dinheiro rende mais, permitindo aproveitar experiências que, em outros países, custariam muito mais. Mas nada define melhor a Hungria do que a comida. A culinária é tão marcante que parece resumir a alma do país. Quando você prova um goulash bem temperado, sente o calor e o aconchego das tradições antigas. O paprikash, com seu sabor cremoso e cheio de páprica, traz a lembrança da cozinha de família, enquanto o percoat, um ensopado rico e encorpado, parece ter sido criado para aquecer até os dias mais frios. E claro, sempre há espaço para a torta Dobos, com suas camadas doces e aquela cobertura de caramelo que faz qualquer pessoa sorrir no primeiro pedaço. Cada prato conta uma história, cada tempero guarda uma memória. E quando você junta tudo isso, a beleza das cidades, a força da história, as termas que abraçam, a vida noturna vibrante, o custo de vida acessível e a culinária cheia de identidade, percebe que a Hungria não é apenas um lugar para visitar. É um país que te envolve, te surpreende e te convida a voltar sempre, como se dissesse que ainda há muito mais para descobrir.